respeito. Se você é cheio do Espírito Santo, tem que ter uma diferença na sua vida. Posso ouvir um glória a Deus aí? Posso ouvir uma aleluia? Então, eu quero chamar o Emerson Dias, ele vai trazer uma palavra para nós, ele está subindo ao monte comigo. Vamos aplaudir o Senhor Jesus pela vida do Emerson, amém? Dá lugar. Eu estou levando o Emerson e mais um grupo de homens no monte toda quarta-feira, e Deus está fazendo algo lindo na vida deles, e nesta noite nós vamos ouvir a palavra de Deus através da vida do Emerson Dias. Vamos aplaudir o Senhor Jesus pela vida do Emerson, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. A paz, pastor. Glória a Deus, irmãos. É um grande privilégio estar aqui, mais uma vez, agora pela primeira vez, trazendo uma palavra, e eu orei ao Espírito Santo ali, falei, Senhor, o que eu falo? O Espírito Santo falou, Isaías 30, 21. Como que eu estou numa igreja apostólica e profética, o Senhor que é profético, fala conosco na hora. Aleluia! Glória a Deus. Eu peço que os irmãos podem ficar sentados mesmo por enquanto. Eu quero que vocês fechem os olhos, intercedam por mim. Vamos orar ao Senhor. Senhor, eu me coloco na tua presença, Senhor Deus Todo-Poderoso. Senhor, eu não tenho nada de mim para falar com o teu povo. Eu sou apenas pó, eu sou carne. Eu não tenho, ó Deus, capacidade intelectual, nem capacidade física para trazer algo de conhecimento humano. E esse povo não precisa de conhecimento humano. O Senhor coloca isso no meu coração. E assim como o Senhor usa os teus servos aqui no altar, eu te peço nesse momento que o teu Espírito tome a minha vida e que minha carne se cale, para que o teu Espírito fale com cada um que está na live, que está nesse lugar de forma poderosa, de forma única. Que o Senhor, ó Deus, mexa na terra, mexa no coração. Ó Deus, que essa palavra marque a vida de cada um de nós, a começar por mim. Porque a palavra é espada de dois gumes, ela corta aqui e corta lá. Em nome de Jesus, eu já te agradeço, Senhor. Te agradeço pelo teu poder, pela unção, pelo mover do teu Espírito nessa noite. Amém. Aleluia. Eu quero que você se coloque de pé um pouco e abra a Bíblia de vocês em Isaías capítulo 30, versículo 21. Primeiro versículo, primeiro texto que o Senhor me deu quando eu me converti em 1987, com 10 anos, 12 anos, eu não me lembro bem. O Senhor falou poderosamente comigo naquele dia, e Ele fala comigo de novo hoje. Amém? A palavra de Deus diz assim: e os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele, sem vós desviardes, nem para a direita e nem para a esquerda. Aleluia! Este é o Este é o caminho. Grave isso. Este é o caminho. Este é o caminho. Se tiver uma migalha de dúvida no teu coração, o Senhor fala contigo agora. Este é o caminho. Aleluia. Não importa se alguém falou que não é. Não importa se alguém te magoou. Não importa se o diabo se levantou contra você para falar que não é. O Senhor fala contigo hoje. Este é o caminho. Amém? Os irmãos podem se assentar. Aleluia. Quando a AP falou comigo ali, eu falei, Senhor, e agora? O que eu faço? E aí, né? O Senhor, Ele falou para mim, você vai falar do caminho da salvação. Você vai falar do caminho da fé. E você vai falar do caminho da unção. Irmãos, o AP sabe que a gente não combinou nada, né? Eu não preparei nada. E nós temos até que hora, Pedro, aqui? Até amanhã. Até amanhã. Oh, aleluia. Glória a Deus. Então, o Senhor falou para mim, fale da salvação. O caminho da salvação. O caminho da salvação passa por Jesus Cristo. O caminho da salvação passa pela graça do Senhor Jesus Cristo. Essa graça é um favor imerecido. Então eu, a Flávia, a pastora, nenhum de nós merecemos estar aqui. Nós não merecíamos estar aqui.
E o caminho chama-se Jesus. Vocês vão entender que todo o caminho que leva ao céu chama-se Jesus. O caminho Jesus é o início, ele é o caminho e também é o destino. Entendam que quando você sai da sua casa para vir aqui, você faz um caminho. Amém? Você passa por vários lugares, você vê muitas coisas. Você vê pessoas, você passa por lugares que talvez você não conheça com GPS, mas você chega aqui. Esse é o seu destino. O Senhor está dizendo para nós hoje que o destino é Jesus. Você, quando sai da sua casa, você está caminhando você está indo pelo caminho até chegar a Jesus. E o caminho também é Jesus. Veja que mistério. As 3 coisas é Jesus. Aleluia. E a graça vem através dele. É a salvação. Então você está no caminho da salvação. O diabo ele vai se levantar contra a vida de cada um. Mas ele já está derrotado. Porque todas as vezes que ele se levantou, ele caiu. Todas as vezes que ele tentou, ele só tentou para que você tivesse mais forças e fosse mais longe ainda. Então, se você está passando por uma dificuldade na sua família, no seu trabalho ou em qualquer parte da sua vida, tome posse dessa palavra, porque o Senhor está permitindo para que você possa ir mais longe ainda. O Senhor só permite para que o diabo seja envergonhado. Não existe outro propósito. Deus só solta aquele cachorro até o ponto para que você possa ir mais longe. E assim vai ser, em nome de Jesus. Aleluia! O caminho da salvação passa por Jesus. O caminho da salvação passa por uma decisão. O caminho da salvação passa por uma disposição. O caminho da salvação passa por um desejo por Cristo. Às vezes você não tem nem vontade de vir aqui nesse lugar. Às vezes você está na sua casa e a tua carne fala, não, eu vou ficar aqui. Aqui está quente, aqui está gostoso, aqui tem o Netflix, aqui tem não sei o quê. É a tua carne falando. Mas quando você fala, não, eu vou. Não para a minha carne, você diz sim para Jesus. Quando você diz não para mim, para você mesmo, você diz sim para Jesus, sim para a salvação, sim para todos os planos que Ele tem na sua vida. Quando você diz não para você, você está dizendo sim para o meu futuro, sim para um futuro inexplicável, sim para algo maravilhoso, sim para a unção do Senhor que está sobre a sua vida, sim para um ministério maravilhoso, sim para um casamento incrível, sim para um trabalho maravilhoso, sim para um negócio novo. Quando você diz sim para Jesus, quando você toma uma decisão que te impulsiona por esse caminho, você se move no mundo espiritual, para viver coisas que homens não viram, como foi dito por Paulo, nem jamais penetrou no coração humano, porque quando você busca o Senhor, o teu amor por Ele aumenta mais, e essa é a chave, aleluia. O caminho da fé. Como falar de fé numa igreja que vive de fé? Como falar de fé na frente de um apóstolo que é conhecido como apóstolo da fé? Como falar de fé se eu aprendi tudo que aprendi? 80% que aprendi de fé foi aqui com o apóstolo. Mas o Senhor falou para mim, fala que existe o caminho da fé. O caminho da fé, ela passa primeiro por Jesus, que é esse caminho da salvação. Depois que você passa por esse caminho e você caminha em Jesus, porque o apóstolo Pedro, ele não estava caminhando sobre as águas, ele estava caminhando sobre a palavra de Jesus. Aleluia! O apóstolo Pedro, quando se fala que ele estava caminhando sobre as águas, ele estava caminhando sobre a palavra de Jesus, sobre uma fé. Uma fé que quando ele viu os ventos, quando ele viu o agito do mar, ele se esqueceu daquela palavra. Ele desistiu daquilo que ele tinha ouvido. Ele falou, se tu és o Cristo, manda que eu ande. Jesus falou, então vem. Porque era Jesus. E ele começou a andar sobre a palavra de Jesus. Existem momentos no coração, na vida da gente, que as situações do mundo, elas te oprimem. As situações do mundo, elas te fazem viver a sua vontade, viver a vontade do mundo. Mas o Senhor diz para você, pare de ouvir o mundo. Pare de ouvir as situações do mundo. Pare de ouvir o vento. Pare de ouvir o balanço do mar. Pare de ouvir o barulho do trovão. Pare de ouvir o buchicho das pessoas. E só tenha ouvidos para a minha palavra. Você que está na sua casa.
Tome nota do que eu estou falando. Daqui uma semana, você que crê no que eu estou dizendo, de ouvir a voz do Senhor, você vai viver milagres na tua vida profissional, na tua vida sentimental, na tua saúde e na tua família. Porque você está ouvindo a voz daquele que produz em nós a fé. Aleluia! Esse é o caminho, é acreditar naquilo que não se vê. É acreditar naquilo que não se vê, que não se explica, no invisível. É crer, é caminhar naquilo que ninguém acredita. É ir contra toda a razão humana. É ir contra tudo aquilo que as pessoas falam. Ah, mas o corona vai... Não pode falar isso. Mas o vírus vai matar. O vírus realmente, ele mata. Mas Jesus, ele dá vida. Jesus, ele é a vida. E ele é o caminho da salvação, da fé, da vida, da unção, da prosperidade, do casamento próspero, da vida próspera. Ele é o caminho. E nós estamos aqui ouvindo o caminho falar. Aleluia. A palavra de Deus diz que estava no caminho um homem chamado Saulo, como todos conhecem. Saulo estava no caminho. Qual era o propósito de Saulo? Era perseguir os cristãos. Ele estava pela motivação errada. Ele estava com o pensamento errado. Ele estava tentando matar aqueles que ele um dia ia ser perseguido e também morto. E aí no caminho, um caminho que ele estava tomando, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, apareceu para ele. Aleluia. E esse caminho apareceu com uma luz muito forte. Eu não vou falar tudo sobre Paulo, mas eu quero dar esse exemplo. Paulo deixou o caminho dele. Paulo deixou o caminho dele, o caminho que ele tinha, um caminho de glória, um caminho de admiração. A Bíblia conta que Paulo, ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um homem muito, muito inteligente. E Paulo estudou e ele era admirado naquele tempo, pela sociedade que ele vivia. Imagine só você. Você chega no lugar e todo mundo te dá toda a atenção. Imagina você chegar no lugar e todo mundo te dá doce, te dá água, te dá o que você quiser, colocar um tapete para que você possa andar. Paulo vivia isso. Mas quando ele conheceu o caminho, Jesus, aleluia, ele trocou todas essas coisas. Não importava mais, aleluia, não importava mais a vida dele. Não importava mais a imagem dele. Não fazia mais diferença ele ser admirado pelas pessoas. Não fazia mais diferença ele ser bajulado pelas pessoas. Não fazia mais diferença ele ser colocado em um altar por aquelas pessoas da sociedade daquela época. Agora, o que fazia diferença era servir aquele Jesus chamado Caminho, que apareceu para ele no caminho. Agora a diferença não era mais perseguir, mas era ser perseguido. Agora a diferença não era mais bater, mas agora apanhar. Isso é contra nosso raciocínio, isso é contra qualquer raciocínio humano. É diferente, é difícil. Só que Paulo, ele sabia o que aqueles homens não sabiam. Ele conheceu o que aqueles homens não conheciam. E através da entrega de Paulo, Paulo viveu o que nenhum outro homem viveu na época dele e em nossa época. Ele viu coisas que nenhum homem viu. Ele sentiu a presença de Deus como você sente nessa noite, aleluia. Ele sentiu a mesma presença que nós estamos sentindo aqui, vocês já sentiram no louvor? Ele ouviu a voz de Deus, assim como fala com a Raquel, como fala com a P, como fala comigo, como fala com muitos aqui ao ouvido. Ele ouviu essa voz, e depois que quem ouve essa voz não consegue ouvir outra voz mais da vida. Aleluia! Ele ouviu essa voz, e ele resolveu obedecer essa voz. Nenhuma outra voz mais interessava a ele. Nenhuma outra palavra mais acalentava o seu coração.
E se você se identifica com essa palavra, dê um glória a Deus aí. Aleluia! E eu me identifico muito, porque o Senhor fala comigo dessa maneira. Não me importa mais a minha imagem, não me importa mais aquilo que eu era, importa aquilo que eu sou. Quando você se entrega, quando você não se importa com as consequências, o Senhor guarda a sua vida. Paulo foi perseguido porque perseguiu, mas o apóstolo João, ele ficou com Jesus até o último momento na cruz do Calvário, e ele morreu de velho, em Pátimos, e a história conta que ele foi colocado em um tacho de azeite quente, e eles queriam que ele morresse ali. Tinha lá uma plateia muito grande. Sabe o que aconteceu, meus irmãos? Ele entrou lá, mas nada aconteceu com ele. A história conta, isso não é Bíblia, né, P? A história conta que ele foi tirado dali. E sabe o que ele falou para as pessoas que ficaram admiradas? Mas porque como o óleo está quente, está fervilhando, e não aconteceu nada com ele? E jogaram outra pessoa lá e queimou? Né? O que aconteceu? Ele falou assim, o fogo, fale comigo, o fogo que está em mim, ele é mais quente do que o fogo que está ali. O fogo que está em mim, ele queima mais do que aquele fogo ali. Nesse momento, todos os guardas se converteram a Jesus. O propósito de Deus naquele lugar não era que o servo dele morresse queimado, mas que era que a obra, a palavra, o caminho fosse pregado ali naquele lugar. Aleluia! Quando Deus se coloca numa situação que é adversa, acredite. Tenha certeza, tenha fé. Você não vê, a situação é contrária, mas o Senhor está te colocando ali com um propósito, que o nome dele seja glorificado. Mas irmão, eu não vejo isso. Eu estou no tacho de fogo. Irmão, eu não vejo isso. Eu estou na fornalha de fogo, como foram com os 3, e tinha um quarto lá com ele, como vocês conhecem a palavra. Irmãos, eu não vejo isso. Eu estou lá na cova dos leões. Oh, Senhor. Eu nunca vi um servo de Deus. Em uma condição dessa sair morto ou sair derrotado. Porque Deus tem um propósito. Aleluia. Então creia. Se você estiver vivendo uma situação adversa na sua vida, é o Senhor querendo te exaltar, aonde nenhum homem pode te colocar, querendo te colocar numa condição em onde nenhum homem pode te colocar, porque coisas sobrenaturais acontecem através daquele que é sobrenatural. O impossível só pode acontecer através daquele que conhece, que domina o impossível. Só ele pode fazer coisas que nenhum homem pode fazer. Aleluia. A fé passa por crer e alcançar o impossível, ver o invisível e sentir a presença daquele que ninguém vê. Aleluia. Eu não preciso de não estou fazendo nenhuma apologia a outra igreja, mas eu não preciso de nenhum objeto para ter a presença de Deus. Eu não preciso me ajoelhar diante de uma imagem, de uma foto. Eu só preciso me ajoelhar no meu quarto, no lugar onde ninguém vê, no secreto, aonde os homens não podem ver, e aonde só o Senhor pode ver. Eu não preciso mostrar para os outros, eu só preciso mostrar para Ele, porque os outros não fazem, mas Ele faz todas as coisas. O caminho da unção passa pela busca do secreto. Como eu falei para vocês nesse momento. Você no seu quarto. Você na sua intimidade com Deus. Você todos os dias na tua intimidade com Deus. Eu conheço o testemunho do apóstolo que fala que passava de 4 a 5 horas dentro de uma salinha. Uma salinha onde só estava ele e o Espírito Santo. Não é isso, AP? Só você e o Espírito Santo. E vejam, irmãos, como Deus usa a vida do nosso apóstolo. Por quê? Porque ele não buscou nos homens, mas ele buscou no Senhor. Por quê? Porque ele obedeceu a palavra de buscar no secreto. Buscar onde os homens não vê, mas só ele vê. Porque ele buscou da forma correta.
E a unção de Deus veio sobre a vida dele. Se eu estou pregando aqui hoje, e você aí da sua casa, me dê licença de falar, você aí, membro da comunhão plena, que às vezes olha para mim e fala assim, olha, como que esse rapaz que chegou ontem pode estar pregando? Eu vou falar para você, quem me trouxe aqui não foi o apóstolo. Ele é um homem de Deus, uma pessoa que eu amo. Não foi o apóstolo, não foi o bispo que eu conheci também. Foi o próprio Espírito Santo. Quem me coloca aqui na frente falando com vocês, não é a minha amizade com ele ou com outra pessoa, é o Espírito Santo de Deus. Se eu estou falando essas coisas para vocês, é porque eu quero estar no secreto, de joelhos, falando com o meu Deus. E se você quiser também ser usado dessa maneira, se posicione, busque no secreto, busque onde os homens não vê. Faça aquilo que o Senhor está mandando você fazer, porque tem pessoas aqui que querem fazer isso também. Mas ela pensa, mas é porque, e não sei o que. O Senhor está falando para você, meu irmão, se posicione. Ele quer te usar. Ele quer fazer muito mais, muito além daquilo que os homens podem pensar ou imaginar. A unção passa pela busca. Nós estamos indo nas quartas-feiras, lá no monte orar. E a gente tem um slogan, digamos assim, que fala faca nos dentes. Operação faca nos dentes. Vamos para cima. Tá chovendo, a gente vai. Tá fazendo calor, a gente vai. Tá caindo pedra, a gente vai. Se tiver caindo canivete, a gente também vai. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando o Senhor chama um homem, e esse homem escuta a voz que falou com ele, como falou com Paulo naquela estrada, naquele caminho. Quando Deus chama alguém, e você reconhece a voz de Deus, não importa mais se você vai tomar chuva. Não importa mais se você não tem gasolina no carro. Não importa mais se você está com aluguel atrasado. Não importa mais se alguém te mandou embora do trabalho. Não importa mais se a tua vizinha faz fofoca de você. Não importa mais se o teu marido bebe, se o teu marido xinga. Não importa mais se o teu filho te dá dor de cabeça. Não importa mais se qualquer coisa nesse mundo vier a acontecer, se cair um raio no teu quintal. Porque o Senhor te chamou. E Ele que te chamou, Ele se responsabiliza pelo seu chamado, aleluia. O Senhor que te chamou, Ele se responsabiliza pelo seu chamado. Você entende a profundidade dessa palavra? O Senhor que te chamou, Ele te respalda. O Senhor que te chamou, Ele fala, eu sou contigo. Se o teu filho te dá trabalho, agora ele vai dar trabalho para o inferno. Se o teu marido te deu trabalho, agora ele vai dar trabalho para o capeta, porque ele vai ganhar vidas em nome de Jesus. Se o teu emprego for embora, eu vou te dar 10.000 vezes melhor, porque você ouviu a minha voz, porque você obedeceu o meu chamado, e porque o seu coração não é mais seu, mas o seu coração é meu. Isso é Deus falando. Quando você se posiciona no caminho chamado Jesus, quando você se posiciona no caminho de unção, de fé, de salvação, o caminho Jesus, que é o destino, que é o início, você vive o que nenhum homem vive. Você anda como nenhum outro homem anda. Como pode um homem que não fez faculdade, eu fiz só até a metade, tá, Pi? Morar em um apartamento em Alphaville? Como pode um homem que, a Flávia sabe muito bem disso, o Espírito Santo falou conosco já, que cresceu sem um pai, mas que Deus se fez pai na minha vida? Como pode o rejeitado agora ser colocado como rei? Como pode aquele que não é agora ser? Como pode aquele que não tem agora ter? Como pode? Só Ele pode. Só Ele pode. Só Ele pode pegar um cara como eu e colocar para falar com vocês aqui. Só Ele pode pegar aquele que ninguém dá nada por Ele, para fazer isso que eu estou fazendo. Só Ele pode te trazer aqui nessa noite. O Senhor não te trouxe aqui à toa. Tem pessoas aqui que pensaram, olha, é a última vez que eu vou lá. Tem pessoas que pensaram isso. Mas esse pensamento saiu desde quando você botou o pé aqui.
E você começou a ouvir a voz do Espírito Santo falar com vocês através do louvor, através dessa palavra. Existem pessoas aí na live. Existem pessoas, eu vou te dizer, pessoas, até obreiros. Eu não vou me estender com isso, que também pensou isso. Falar, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, não olharam para mim, não falaram comigo. O Senhor está falando para você. Fica no caminho. Alabaçubi andará. Espera. Espera. Está demorando, Senhor, está doendo. Mas espera. Está chegando o tempo. O Senhor, Ele tem um tempo. O tempo de Deus, Ele é perfeito. O caminho que você faz leva um tempo. Ninguém nasce pronto. Ninguém nasce pronto. Nós temos pastores aqui que começaram como ovelhas. Foram numa igreja. Todo mundo foi assim. Foram numa igreja, escutaram uma palavra, gostaram do louvor, voltaram outra vez. Aí Deus já tinha um propósito na vida dele, já tinha chamado ele. Uma vez, o AP, não sei se ele se lembra, ele foi usado pelo Espírito Santo para falar para mim uma coisa. Eu já estou terminando, irmãos, tá? Ele falou para mim uma coisa, ele falou assim, olha, o Senhor, Ele te chamou. Ele colocou no teu coração o desejo de ser pastor, quando você era uma criança. Em 1987, eu aceitei a Jesus, ainda uma criança. E desde aquele dia, eu tenho esse desejo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amém, meus irmãos? Então, assim, Deus, Ele tem um propósito. Você talvez não saiba ainda. Mas se você buscar a fé, buscar a unção, e continuar no caminho, você vai viver o propósito perfeito de Deus na sua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem me dá mais 5 minutos aqui? Então eu tenho 5, 10, 15, 20, 25, 30. Acho que dá para ficar até mais tarde. Irmãos, eu quero agradecer essa rica oportunidade. Não quero me estender. Mas o Senhor, Ele me mostra pessoas aqui. Ele quer trabalhar a sua vida. Ele quer fazer coisas na sua vida. Fica no caminho. Se mantenha no caminho. Não desista porque alguém falou que você não podia. Não desista porque falam que você não tem capacidade. Porque você é muito brincalhão, porque você é muito sério. Não desista, não dê ouvidos a isso. O Senhor, Ele vai mudar a sua vida. Assim como Ele faz com o vaso. Seja maleável. Seja maleável. Nós somos barro. O Senhor, Ele prepara o vaso de forma especial. Ele usa as suas próprias mãos. Quando você sente apertar, não tenha medo. É Ele dando forma a você. Você sabe que o vaso, conforme ele é mais bonito, ele é colocado no lugar de destaque. E todo vaso bonito, em lugar de destaque, é um lugar de honra. E todo vaso bem tratado, bem trabalhado, ele dá trabalho. Não é rápido. Se fosse um copinho qualquer, seria muito rápido. Mas quando o vaso é um vaso para ser colocado em uma posição de honra, ele dá trabalho. E o Senhor tem paciência com ele. Ele põe a mão, apertou. O barro, ele quer achar que manda mais do que o oleiro que mexe no barro. Aí quebra. Aí o Senhor pega, desmancha tudo de novo, joga aguinha e faz de novo. O Senhor está fazendo vasos nessa noite. Você já é um vaso, mas o Senhor está te colocando em uma posição de honra. O Senhor está colocando coisas nesse vaso que não tinha antes. A sua mão está sobre você. Você consegue entender que a mão de Deus está sobre você? Você consegue compreender e sentir essa mão te tocando? Então, meu irmão, só espere. Continue esperando, mas com o joelho no chão. No lugar onde os homens não vê. Porque Deus vai te colocar no lugar onde todos os homens vão ver. Porque é assim que Ele faz. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Aleluia.